Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por você ter clicado neste vídeo. Espero que você assista, goste, comente, compartilhe e faça nosso canal crescer. Hoje nós vamos falar de razão, conceitos iniciais. O nosso roteiro é conceito de razão, técnicas de cálculo e exercícios. Vamos aos quadros. Construção do conceito de razão. Temos aqui algumas frases. Uma pessoa prudente não age movido pela emoção, mas sim pela razão. Neste caso, nós estamos fazendo a comparação da palavra razão com aquela pessoa que não age pela emoção, mas sim ela pensa antes de fazer as coisas. Então, estamos tratando aqui razão como uma questão de atitude racional. O advogado alega que seu cliente tem razão. Neste caso, a palavra razão está associada ao julgamento de um advogado que crê que o seu cliente tem razão, ou seja, tem direito num determinado pleito, numa determinada exigência. As pessoas sempre devem ter uma razão para viver. Neste caso, o vocábulo razão está associado a um motivo que leva uma pessoa a ter a alegria de viver. Mais uma vez, mais outras frases da construção do conceito de razão. Agora temos sim uma mais se aproximando daquilo que nós queremos. Numa certa universidade, a concorrência para o curso de medicina é de uma vaga para cada 15 candidatos. Veja que a palavra razão não aparece, mas a ideia de razão está aqui implícita. Nós vamos ver isso nos próximos quadros. Numa certa mistura, há 1 litro de razão para... numa certa mistura, há 1 litro de água para cada 0,25 litros de álcool. Aqui nós temos uma mistura de duas substâncias, né? E estamos colocando aqui as quantidades de cada uma delas. Numa certa cidade, calcula-se que 3 em cada 10 pessoas estão com o nome no SPC. Veja, mais uma vez, enfatizando aqui, a palavra razão não está aqui explícita, mas está subentendida aqui como uma comparação entre duas ou mais coisas, né? Que dependem de uma da outra. Então, vamos ver aqui. No conceito matemático, a gente vai ter que razão é a maneira pela qual comparamos duas grandezas. Isso. O que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Como exemplo, massa, idade, comprimento, temperatura, volume, etc. Forma genérica de representação de razões. Tenho aqui A sobre B. Veja que a razão ela é representada através do formato fracionário, né? Com B diferente de zero, porque B é o denominador, nesse caso aqui da fração, e ele não pode ser zero, porque a gente não faz divisão por zero, uma vez que toda fração representa uma divisão. Então, nós temos aqui os nomes específicos também, né, para os termos da razão. Enquanto na fração nós trabalhamos com numerador e denominador, aqui nós trabalhamos com antecedente e consequente. Veja, na verdade, a fração é um instrumento pelo qual se representa as razões, porque senão os estudantes podem pensar que nós estamos criando nomes diferentes para as mesmas coisas. O que é importante na questão de razão? É importante aqui, está bem grifado de vermelho, no cálculo de razões, a ordem que os números são citados deve ser obedecida. Exemplo, a razão de A para B é diferente da razão de B para A. Nós temos que ficar bem atentos a essa questão da ordem quando formos calcular razões. Agora aqui alguns exemplos. Calcular as razões entre 5 e 8, basta você colocar 5 sobre 8. Se eu pedisse o 8 para 5, seria o 8 sobre 5. Aqui nesse caso, a fração já está no seu formato irredutível. Sugere-se que toda vez que formos calcular frações, demos o resultado com forma de fração irredutível. Nós temos que simplificar ao máximo as frações. No caso aqui da razão de 15 para 20, nós temos 15 sobre 20. E aqui, simplificando, nós temos 3 para 4. Nós temos aqui agora 30 para 80, nós vamos fazer 30 sobre 80, e simplificando ao máximo, nós temos 3 para 8. 90 e 150, nós temos 90 sobre 150, simplificando esta razão, nós temos aqui 3 para 5. 350 e 490, nós temos aqui a sua forma irredutível, 5 para 7, e por fim 16 e 48, 16 para 48, simplificando a razão, nós temos aí 1 para 3. Veja que eu não estou lendo aqui, por exemplo, 1/3, eu estou lendo 1 para 3, simplesmente por isso nós estamos tratando de razões.
ok? Mais uma vez, fração é um instrumento pelo qual eu vou representar as razões. Então, a leitura aqui não está sendo 1/3, e sim 1/3. Agora, vamos resolver alguns problemas. Numa turma de 40 meninas e 10 meninos, qual é a razão entre o número de meninas e o total da turma? Veja, esse tipo de problema você pode resolver através de uma tabela ou por tentativa e erro. Nos casos aqui, nós vamos trabalhar com o uso das razões, não é isso? E também com o uso do recurso algébrico, mas você fica livre para resolver da sua forma. De antemão, nós temos que, se temos 40 meninas e 10 meninos, então a turma tem 50 alunos. Isso aqui está bem óbvio, né? 40 meninas, 10 meninos, então o total da turma é de 50 pessoas. Agora sim, vamos calcular a razão que foi pedida, né? O número de meninas, né, para o total da turma. Então, temos 40 meninas e o total da turma é 50. Então, nós temos aqui 4/5, ou seja, a cada 5 pessoas dessa turma, 4 são meninas. Se quiséssemos calcular a razão de meninos para o total da turma, nós teríamos o quê? Para cada 5 pessoas, 1 é menino. Então, está aqui a resposta: para cada 5 alunos da turma, 4 são meninas. Agora, a razão das idades de 2 pessoas é 2/3. Achar essas idades, sabendo que sua soma é 35. Mais uma vez, eu vou falar que você pode resolver isso da melhor forma que você achar, né? Vai ficar mais confortável, mas eu vou trabalhar aqui com recurso algébrico. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 idades. Chamemos as idades de x e y. Então, se a razão de x para y é 2/3, eu tenho aqui essa igualdade. Veja que eu já encontrei aqui uma equação. Agora, é falado também no problema que a soma das idades é 35. Então, eu tenho aqui x mais y igual a 35. Vocês já devem estar imaginando que isso aqui vai cair do sistema de equações, né? Isso mesmo. Eu vou trabalhar com isso. Isso aqui eu vou resolver pelo método da substituição. Você resolve pelo método que quiser. Então, vamos lá. Eu vou isolar uma das letras. Eu vou isolar aqui o x. Então, eu fiquei com x igual a 35 menos y. E vou chegar na outra equação, e onde ocorrer x, eu substituo por essa expressão aí. Então, vamos lá. Havia um x aqui em cima, eu substituí por 35 menos y, e os demais termos continuaram. Aqui, ó, y, e do outro lado, a fração 2/3, ou a razão 2/3. O que vamos fazer agora aqui nesse setor? Nós vamos multiplicar cruzado, ou seja, multiplicar em diagonal, ok? Este numerador vai ser multiplicado por este denominador e este numerador por este denominador. Fazendo essas multiplicações, nós vamos ter aqui, ó, 2 que multiplica y, 2y. E 3 que multiplica toda essa expressão vai ficar aqui. 3, abre parênteses, 35 menos y. Não esqueça desse detalhe do parêntese. 2y vai ficar intacto por enquanto. Aplicando a distributiva aqui no segundo membro, eu vou ter 105 menos 3y. Esse menos 3y passa para o primeiro membro com a operação inversa. E nós temos aqui, no caso, 5y igual a 105. Fazendo aí a nossa divisão, nós vamos chegar a o valor de y igual a 21. Nos falta agora encontrar o valor de x. Vamos substituir aqui na outra equação, né, ou em qualquer uma das duas. Eu tenho aqui que x mais y é igual a 35. Onde tiver y, eu substituo por 21. E está aqui o meu valor encontrado, né? X é igual a 14, então a resposta final, as idades são 14 e 21. Para tirar dúvida, pausa o vídeo e refaz a questão. A razão das áreas de 2 figuras é 4/7. Achar essas áreas sabendo que a soma é 66. Vamos fazer o mesmo procedimento algébrico. Chamemos as áreas de x e y. A razão de x para y é de 4/7, como foi citado aqui no problema. Tá? E também eu tenho que a soma dessas áreas é 66. Ok? Então, nós vamos aqui mais uma vez cair no sistema. Vou resolver pelo método da substituição. Eu tenho x igual a 66 menos y. E onde tiver x, lá naquela primeira igualdade entre duas razões, eu vou substituir. Olha aqui. Agora eu vou multiplicar em diagonal, assim como eu fiz no quadro anterior. E vamos aqui ter 4 vezes y, 4y, e 7 multiplicando 66 menos y. Mais uma vez, reforço, não esquece do parêntese, hein? Então, aqui nós vamos aplicar a distributiva nesse setor aqui. 4y fica intacto. Aqui eu tenho 462, né, que é a multiplicação de 7 por 66, menos 7y. 7y passa para o primeiro membro, fazendo a operação inversa. Então, nós temos aqui 11y igual a
462. Agora só é fazer a divisão. Nós temos aqui y igual a 42. Para calcular x, eu vou pegar aqui a minha equação mais simples, né? X mais y igual a 66. Substituir o y com 42. E nós temos aqui o valor de x. Então, nós temos as respostas. As áreas são 24 e 42 centímetros quadrados. Agora vamos calcular a diferença dos volumes de dois sólidos é de 9 centímetros cúbicos. E sua razão é de 2 para 3. Achar os volumes. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Chamar as áreas, na verdade não são as áreas, são os volumes, né? São os volumes, onde tiver área que leia esse volume. Chamemos os volumes de x e y. E como se trata de uma diferença entre dois volumes, consideramos x como o maior deles. Veja, você também poderia considerar y. Você tem que ter em mente quem é o maior e quem é o menor, porque na hora de formar a equação, você sabe que não pode dar volume negativo. Quando estamos trabalhando de medida de área, de volume, de comprimento, a gente não pode ter número negativo. Então, vamos fazer assim. Eu tenho y sobre x, ok? Igual a 2 para 3. Veja que eu coloquei o número maior, que é o 3, na direção do x, porque eu elegi o x como o maior dos volumes. Se você elegesse o y, teria que inverter aqui a razão, colocar o 3 para 2. Vamos em frente. Eu tenho que a diferença entre os dois volumes é 9. Então, coloquei o y, o x aqui na frente. Isso faz toda a diferença na hora de fazer o cálculo. Vou cair mais uma vez no sistema de equações. Agora é só resolver, né? Isolei a incógnita x e cheguei lá na outra equação e vou substituir. Veja que o x estava aqui embaixo. Eu coloquei aqui 9 mais y. Agora, o que é que eu vou fazer? Multiplicar cruzado e resolver a equação como você já está habituado. 3 vezes y, 3y. 2 vezes 9 mais y vai ficar 18 mais 2y. Y passando para o segundo membro, ficamos assim, com uma subtração. E temos que y igual a 18. Para calcular x é simples, basta agora substituir nesta equação aqui, ok? Onde tiver o y, você vai colocar o 18. 18 passa para o segundo membro, o que é que eu tenho aqui? X igual a 27. Então, os volumes são 18 e 27 centímetros cúbicos. Para tirar a dúvida, pause o vídeo e refaça a questão. Agora veja. Na turma do 7º ano, a razão entre o número de meninos e meninas é 3 para 5. Sabendo que há nessa turma 25 meninas, pede-se, letra A razão entre o número de meninos e o total de alunos da turma. Veja, para poder calcular isso daqui, primeiro eu tenho que saber qual é o número de meninos, né? Então vamos lá. Chamemos as meninas de M e os meninos de H. Então H para M, ou seja, a razão de meninos para meninas é de 3 para 5, como foi falado aqui. Ele mencionou também lá no enunciado que existem 25 meninas, então já substituí aqui. Agora ficou fácil para calcular o número de meninos, né? Vou multiplicar cruzado. 5H igual a 25 vezes 3, 5H igual a 75. H igual a 75 dividido por 5, então nós temos aqui 15 meninos na turma. Agora sim eu posso resolver aqui a questão A, né? Ele pede a razão de meninos para o total. Então, se há na turma 25 meninas e 15 meninos, então o total da turma é 40. Isso, então eu já descobri, eu já tinha sabido disso aqui, não é? Eu já sabia disso. Como eu calculei o número de meninos, agora eu tenho o total da turma que é de 40. Então, fica simples agora, né? 15 para 40 é igual a 3 para 8. E aqui, no caso, entre o número de meninas e o total de alunos da turma, eu vou ter 25 para 40. Simplificando tudo, eu tenho 5 para 8. Veja que se somarmos essas duas razões, nós vamos ter 8 para 8, que significa o todo. Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá!